E esse desencaixe, justamente o desencaixe em um local, que é o que eu queria dizer do que você tinha dito, Cintia, às vezes acaba desencaixando outros locais, mas como se a gente estivesse pressionando, sabe? Um desencaixe aqui, ainda no modelo do quebra-cabeça, como se estivesse puxando outras coisas desencaixando junto, que nem estavam desencaixadas, mas esse sentimento parece que vai propagando para outras coisas, sabe? Para as outras Vai áreas. abalando outras coisas, né? Vai abalando. E justamente não é esse local onde entra num sentimento gigantesco, ou muito profundo, ou uma tristeza. Não, é um sentimento mesmo de desencaixe, de alguma coisa tá diferente e tudo mais. E como é essa parte dessa ramificação, né, do que vai acontecendo? Quando uma estrutura começa a desencaixar, como outras têm esse sentimento de estar um pouco desencaixando também. E aí, quando eu comecei a olhar para o que estava acontecendo, eu não comecei a olhar de um jeito certo. Eu comecei a olhar pelo desencaixe. Eu comecei a olhar no que estava me causando, no desencaixe em si, né? Eu não estava olhando para fora. Eu não estava olhando, por exemplo, vamos dizer, tem um quebra-cabeça ali com 1.000 peças já, de 5.000 peças. Eu só estava focado nesse desencaixe, nessas duas pecinhas que desencaixaram. E não estava conseguindo olhar esse desenho todo, essa imagem toda. Porque é justamente isso, né? Quando a gente está num desencaixe, a gente está focando naquilo que está estranho, naquilo que está errado, entre aspas. E não consegue ter uma observação de um todo. E quando a gente tem uma observação do todo, isso começa a ajudar a gente a conseguir traduzir e acontecer. E essa parte do desencaixe, ela também tem uma coisa que é muito legal, que é uma vez que você vê, aquilo passa imediatamente. Porque para mim foi isso que aconteceu. Na hora que eu vi o que estava acontecendo, na hora que eu tirei o foco e olhei de fora, passou. Passou. Não era uma coisa de uma tristeza onde demora ainda depois que você entende, você precisa de um tempo, que você está introspectivo. Não, na hora que eu entendi, falei: caramba, era isso aqui? Isso aqui já tinha acontecido na minha vida outras vezes, em momentos de sentir coisas assim, não só sobre o trabalho e carreira, mas como é maravilhoso, uma bosta esse sentimento, né, de você estar desencaixado, mas como é maravilhoso esse sentimento de você ver, é como se os, não sei, eu não consigo uma analogia agora, mas como se você tivesse com os olhos tapados assim, mas não estava tapado, sabe? Tava tudo ali na sua volta já, só que você tava com um ponto de foco num local só. E agora eu vou me calar que já falei muito. É que tá. É bom, muito boa essa alusão do quebra-cabeça, porque você tava olhando tão de pertinho o lugar que tava a peça errada, que você perde mesmo, né? Quando você se afasta, quando você consegue olhar com calma tudo e tal, né? Consegue ver melhor a pecinha ali, enfim. Isso só passou quando você olhou e tal, e entendeu, e aí passou, porque você já tá num momento de autoconhecimento que você consegue ficar no desconforto, né? Assim, você consegue sustentar o desconforto, permanecer no desconforto, você não foge disso. Então, você ficou um tempo nesse incômodo do desencaixe. E ter ficado por um tempo nisso foi o que fez você conseguir enxergar o que estava acontecendo. Olhar para a situação, entender o que que era, entender o que estava errado e tal, e aí enxergar. Permanecer no desconforto é treino. A gente já conversou aqui em outros episódios, já falou de processo terapêutico, o quanto a gente olha para isso, enfim, né? É, permanecer no desconforto não é fácil, e nesse caso, a gente não tá falando de um mega desconforto, a gente tá falando um desconforto leve, mas ainda assim é um desconforto, né? Sem entrar naquele lugar de ficar reclamando pra todo mundo, de se colocar num lugar de vítima, de. Não é fácil permanecer no desconforto sem. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Não é fácil ficar no desconforto sem entrar num lugar de vítima. Porque é muito fácil ir pra esse lugar, começar a reclamar, começar em. Ai, olha o mundo contra mim, tem alguma coisa, não sei o quê. Sabe? As pessoas estão contra mim, o trabalho está contra mim, essa empresa está contra mim. Não. É, se você faz isso e se coloca nesse lugar de vítima, aí ferrou, né? Você já acha que o mundo tá contra você, você já acha que tá tudo errado. E aí, o que era só um desencaixezinho, aí já vira um quebra-cabeça todo chacoalhado com tudo bagunçado. E não é isso, né? Não era pra ser Dependendo, isso. dependendo do trabalho, talvez até esteja, né? Porque tem pessoas que são uma merda. Mas Mas nesse caso, nesse não é. caso não, mas na maioria, eu acho que na maioria das vezes não é.
Porque sabe que você disse esse de estar familiar com local de desconforto? Minha mente foi em outros locais, né? E eu lembro, acho que um local de desconforto. Aí não é sobre o desencaixe, né? Mas é sobre esse desconforto, por exemplo, quando a minha mãe faleceu. Esse local de desconforto era um desconforto tão grande que eu não olhei para aquilo. Eu simplesmente você pega aquilo, daquele desconforto, você enterra e você justamente não olha. E você continua vivendo a vida achando que aquilo não tá te impactando, que você tá colocando no local. E acho que términos de relação também entram num local assim, né? Términos de relação. Quantas vezes eu não tive términos em que eu não permiti o desconforto depois do término? Enquanto que eu não permiti o ficar triste, o ficar desapontado, seja comigo, com a outra pessoa, com o mundo, com quem eu quiser que aconteça no momento.